Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o dia, a hora, quando você vai estar acompanhando essa reflexão. Ela está sendo feita, gravada num sábado. E é de um amigo que me mandou lá de Goiás, um amigo brasiliense que reside lá em Goiás, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele diz assim: certa vez um rei temente a Deus e muito amado pelo seu povo, percebendo que estava envelhecendo, e resolveu decidir então qual de seus 3 filhos seriam coroado no trono. Esse rei possuía 3 filhos, ele era temente a Deus e possuía então 3 filhos. E diz assim: então ele decidiu chamar os 3 filhos, sabendo que a tarefa não era fácil, propôs-lhes então um desafio. E qual foi a ideia que o rei teve para escolher o seu sucessor, já que os 3 filhos eram filhos exemplares e líderes, digamos assim, muito capazes? Ele então pediu que esses 3 filhos procurassem todo o reino durante aquele dia um símbolo que representasse o reino e o povo. E os 3 filhos então saíram a procurar um símbolo que pudesse então retratar o reino. O primeiro resolveu ficar no castelo, procurar no museu, procurar nos tesouros reais o que pudesse representar o reino. O outro teve uma ideia. O segundo filho teve então uma ideia de procurar os sábios, a Vila dos Sábios, e passou o dia lá então conversando com os sábios. O terceiro filho resolveu sair pelos campos, conversar com os pobres, com os humildes, com as pessoas mais simples do reino. E quando então ele se deparou com um garoto. E esse garoto, ele arava a terra chorando. E o príncipe então se sensibilizou, foi lá perguntar o que havia acontecido, e o menino disse: olha, o meu pai morreu e minha mãe está em casa doente, sem ter o que comer. E eu estou aqui cuidando, arando essa terra, para no término do trabalho, do serviço, levar um pouco de pão para casa, para minha mãe. Mas é muito difícil fazer sozinho, a tarefa é muito difícil. Então, o príncipe resolveu ajudá-lo. Mas ele pensou: mas se eu ajudar, vou perder tempo e não vou cumprir a tarefa que o meu pai pediu. Mas eu vou fazer então, vou ajudar esse rapaz. É pouquinho, eu vou correr aqui e vou ajudar. Só que a história diz que ele era muito gentil, e ele então resolveu ficar lá ajudando o menino. Passaram horas. E ao término do serviço, ele ainda quis ir lá na casa conhecer a mãe do menino. E quando então ele voltou, já estava quase na hora do jantar. E todos tinham que apresentar o que era de precioso, valioso, no jantar. E ele então, foram para o jantar. O primeiro filho disse: olha, eu procurei aqui nos tesouros reais, encontrei esse cofre aqui de ouro maciço, cheio de rubi, cheio de pedras preciosas. Eu acredito que nada mais do que esse cofre pode representar o nosso reino, um reino de estabilidade, um reino próspero. E o pai se agradou muito, se alegrou muito com o que o filho estava trazendo. O segundo filho veio e disse assim: olha, eu saí pela Vila dos Sábios e conversando com os sábios, ouvindo os sábios, eu cheguei à conclusão que essa espada, e aí puxou uma espada e disse: essa espada aqui
representa muito o nosso reino. Nada é mais do que ela, porque através dela o Senhor arriscou sua vida muitas vezes e trouxe a paz para o nosso reino, trouxe a paz para o nosso povo. E aí então chegou a vez do terceiro filho. E aí o terceiro filho veio triste, cabisbaixo, sabendo que ele não seria o escolhido, e disse para o pai a seguinte coisa: eu saí para procurar e não trouxe nada. Mas por que você não trouxe nada? Aí ele disse: eu encontrei um menino órfão de pai, cuja mãe estava em casa com fome. Eu conheci esse menino, fui ajudá-lo, e como eu não estou habituado a trabalho de campo forçado, me cansei e não consegui trazer nada. O pai, então, chama o filho e disse assim: vem aqui, meu filho, deixa-me ver as tuas mãos. Ao notar o pai que as mãos do rapaz estavam cheias de bolhas, o rei ergueu o braço do príncipe e disse a todos os nobres: senhores, este é o meu escolhido. Ele herdará a minha coroa. Este rapaz não trouxe apenas um símbolo do nosso rei, mas vários. Em primeiro lugar, ele foi até o povo. Um rei de verdade deve ir até o povo. Isso serve para nós pastores também, né? Nunca pode deixar de estar com o seu povo. Segundo, ele foi capaz de escutar uma criança. O pastor também, o homem de Deus, deve escutar, né? Mas, às vezes, isso tem sido difícil. Terceiro, ele foi sensível ao sofrimento do menino e de sua mãe. Quarto, ele demonstrou que é capaz de colocar os interesses, os seus interesses, os próprios interesses, em segundo plano, e colocar dos necessitados, os interesses dos necessitados, acima dos seus próprios. Que bacana, né? O rei continuou: o símbolo trazido ao nosso reino por ele foi amor, bondade, compaixão e atitude. Esse meu filho possui todas as qualidades que um rei temente a Deus deve ter. Os que concordam comigo, digam: viva o rei! E todos que estavam no salão gritaram: viva o rei! Inclusive os seus irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto estamos vivos e temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente o da família da fé. A nossa reflexão de hoje é que você não deve nunca, jamais colocar os interesses dos outros em segundo plano. E você vê que bela história, né? Obrigado, meu pastor que me enviou. Que Deus abençoe. Espero que eu tenha conseguido ler aqui, ainda que com dificuldade, mas passado o espírito que o Senhor me passou. Deus abençoe a todos e vamos em frente. Em breve traremos uma nova reflexão.